Muito boa noite a todos vocês que estão aqui nessa noite. Hoje, a nossa educação continuada, ela vai falar um pouquinho sobre óleos de flores. Gente, se você ainda não tá com o seu olhinho ali, já pega ele, já pinga, escolhe aquele óleo favorito. Hoje, especialmente, eu vou usar o meu de rosa, já já eu vou explicar para vocês sobre ele. Delícia. Hiper refrescante, a gente já vai falar sobre ele um pouquinho também. Mas se você tem o seu óleo favorito, no meu caso, é o gerânio. Já era antes de falar de rosas, desde que eu conheci esse óleo. Mas eu vou falar um pouquinho. Opa, desculpa. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, só cuidado com os microfones aí, tá bom? E vamos começar. Pessoal, a gente sabe, né, que os óleos essenciais, eles têm diversas utilidades e cada óleo essencial, ele vem de uma parte da planta. Existem óleos que são de resinas, existem óleos que vêm da casca, existem óleos que vêm das plantas, das folhas, né? E cada local onde esse óleo é extraído influencia no tipo de óleo que ele vai trazer para você, o tipo de benefício que ele vai trazer para você também, tá bom? Normalmente, óleos, por exemplo, de raízes, costumam ser mais ligados à parte de aterramento, à conexão, à fixação em determinadas questões, né? Enquanto óleos de flores a gente vai conhecer um pouquinho hoje, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todo mundo tá vendo a minha tela? Estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Então, hoje nós iremos falar realmente, né, de óleos essenciais aí ligados às flores, tá? O quanto esses óleos podem causar bons benefícios a nós, quais óleos combinam com eles, como que vocês podem estar utilizando cada um deles, tá? Eu foquei nos principais. A do Terra, por exemplo, que é a empresa, né, a qual a gente trabalha e usa os óleos, confia, né, na segurança, elas têm alguns outros óleos no Brasil, mas eles são muito sazonais, como o Niole, né? Ou o Magnólia, que normalmente aparece muito uma vez por mês. Então, eu decidi deixar eles um pouquinho de fora para a gente focar nos óleos que a gente tem realmente no catálogo, tá bom? Aqueles que estão ali diariamente conosco. Se você, assim como eu, quando vai preparar uma aula, ou quando está se preparando para assistir um treinamento, gosta de ter ali o material próximo, pega seu papel e sua caneta para vocês fazerem as suas anotações, para vocês já saberem exatamente como desenvolver esse lado. E se você tiver algum óleo que seja de flor, pega também, porque pelo menos eu, enquanto estou explicando, eu amo abrir, sentir o aroma dele, ou então enquanto eu estou ouvindo as pessoas também. Então, isso ajuda muito a você entender o passo a passo daquilo que a gente está falando, tá bom? Então, se você tiver óleos de flores, aproveita e pega também. Eu sei, eu acredito que o lavanda aqui todo mundo tem, mas existem óleos que outras pessoas podem ter também, tá bom? O poder das flores, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. As flores, então, elas são conhecidas normalmente por esse aroma mais único, delicado, né? Tô adicionando mais pessoas aqui. Esses aromas, eles com frequência são produzidos pelas plantas para atrair os insetos polinizadores, como as abelhas, né? Então, ele tem esse aroma agradável para que essa planta consiga se proliferar, crescer, expandir cada vez mais, termos, né, um jardim lindo. Quantas vezes vocês não já viram, ou até tem, né? Muitas pessoas gostam de ter o seu próprio jardim. Tava vendo aqui na minha casa, eu moro num sítio, né? E aí, quando eu olhei ontem, eu falei, gente, tá tudo só verde, não tá faltando flor. Vamos começar a plantar umas flores aqui, porque só o verde não é o suficiente. A gente quer cor, a gente quer aquela delicadeza, né? Então, nesse passo da delicadeza, é muito isso que esses óleos vão trazer pra gente. Aqui. Então, as flores, né? Elas são um símbolo da feminilidade. Quando a gente fala na delicadeza, no contato, na amorosidade, quase uma ternura, né? Quando a gente pega determinadas pétalas de flores. Quando a gente tira uma pétala ali de uma rosa para você avaliar, observar, sentir a textura dela, você vai sentindo essa vistosidade, quase uma penugem ali, né? E esse símbolo de feminilidade pode ser muito usado por meio dos óleos essenciais para utilização diária nossa, né? Então, os óleos essenciais,
das flores. Eles carregam muito o ideal da autoestima, de recuperar-se, de entender-se como uma pessoa única, delicada, tá? Muitas vezes usado pelas mulheres, e a maioria que eu vou acabar indicando para mulheres, mas não são apenas para mulheres, tá, gente? Até porque existem homens, por exemplo, que são muito turrões, né, muito brutos, que precisam encontrar um lado um pouco mais delicado em si, que esses óleos também podem ajudar, tá bom? E aí você pode estar utilizando aí, colocando no seu difusor. Eu tô aqui com o meu doado, ver se eu consigo mostrar para vocês. Enquanto estou fazendo a minha aula, porque a gente está sempre aqui exatamente tendo o nosso terapeuta particular, que é o nosso difusor, com os nossos olhos, né? Aqueles olhos que você gostaria de trabalhar emocionalmente, tá? Os óleos, eles são, né, extremamente voláteis e trazem bastante essa sutileza, ainda mais nos óleos essenciais que são mais de flores. A gente vai usar aqui florais como termo, mas eles não são o floral que você compra na farmácia, tá? Aqui só está significando que vem de flores, que são óleos que ele foi produzido, ou na verdade extraído ali de pétalas de flores, tá bom? Costumam ser antidepressivos naturais, trabalham o sistema nervoso, né? São mais sutis, ajudam em diversas capacidades emocionais. Aqui a gente vai focar bastante na emoção, mas lembre-se, se você é novo, está começando agora a utilizar os óleos essenciais, né? Ainda está com algumas dúvidas como utilizar, normalmente óleos essenciais de flores, ou seja, esses florais, né, que vêm aí das flores, eles trazem uma característica muito positiva para a pele, já que exatamente ele traz essa delicadeza em cada pétala, tá? Ele também vai trazer uma delicadeza muito forte para a pele. Então, são óleos que normalmente a gente pode estar utilizando para a pele em determinados momentos e ações. Mas aqui eu estou focando bastante na parte emocional, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então, esses óleos, né, esse sentimento de florescer, as flores, de modo geral, elas possuem esse aroma feminino, né, mais sutil, são poderosos para equilibrar os hormônios das mulheres. Eu que sempre estou dando aula aí sobre a saúde feminina, quase sempre vou indicar óleos ligados às flores, exatamente porque eles estão trabalhando esse sentimento, né, de ciclo hormonal, do emocional da mulher, tá? Os óleos essenciais florais mais utilizados na aromaterapia, eles possuem normalmente características antidepressivas, afrodisíacas e equilibrantes, né? Equilibradoras ali, de acordo com as emoções e necessidades individuais, tá bom? Elas nos ajudam, então, a olhar melhor quem nós somos, no nosso caminho, tá? Compreendendo quem nós queremos ser, o que nós buscamos, trazendo clareza à nossa mente. Quando nossos compromissos e obrigações, então, estão em primeiro lugar, a gente está se sentindo meio sufocado, meio perdido, precisando pedir socorro para alguém ou alguma coisa, esses óleos essenciais podem ser um grande alívio, tá? Nesses momentos, e vocês vão ver por quê. E agora a gente começa. Eu ia pegar o Blutense que acabei esquecendo, mas se você tem ele, se você que está aqui com a câmera ligada tem o Blutense, se puder pingar uma gotinha na mão, só para as meninas verem a cor dele, porque eu realmente esqueci de pegar. Mas, gente, esse óleo não é à toa que ele tem esse nome. Ele é bem azul, tá bom? Super, super azul. Ele tem essa característica, né, de ter um componente ali, ele é de uma flor também. Vou adicionar mais gente aqui que tá na fila de espera. Ele tem essa característica de ser um óleo também de flor e ele trabalha exatamente o quê? Ele é considerado o óleo da ação inspirada. Sabe aquela pessoa que é meio procrastinadora sobre a sua própria vida? Tem um pouco de dificuldade de sair, né, da situação onde ela está? Então, ele apoia exatamente quem reluta a tomar medidas para a mudança. Sair de circunstâncias e modificar, melhorar, passar por transformações, tá bom? Esse é a ideia de sair ali de sutilmente, né, como uma flor, de situações de estagnação, tá bom? Desculpa. Deixa eu ver. Promovendo, então, um tipo de faísca catalisadora para sair dessa procrastinação. Sabe aquela pessoa que está precisando de alguma coisa para agir? Então, esse óleo pode ser aquela ajuda na ação, tá? Muito usado para quem está precisando sair de um estado de procrastinação no dedão do pé.
Por que isso? Porque na parte da reflexologia podal, somente a cabeça ali do pé é muito ligada ao cérebro, né? Então, você pode estar utilizando ali no dedão do pé, passa esse azulzinho, né? Porque ele é bem azul, como eu falei. Eu não consigo ver aqui se alguém usou ele, mas se não, eu tiro uma foto depois e mando para vocês compartilharem. Ele é extremamente azul, tá? E ele tem essa função aí de ajudar os indivíduos a sair desse momento de estagnação, ajudando no processo de encorajamento a viver, né? Também os. Deixa eu fechar aqui áudio, pera um minutinho. Os encoraja a viverem alinhados com os sussurros da voz interior, levando-os a fazer as mudanças necessárias. Conhece alguém que tem medo de mudar e por isso fica procrastinando, né, naquele momento de estagnação e prefere ficar mais na sua, né, fingindo que não está nada de errado, quase num sentimento de não é nem apatia, apesar dele usar aqui a palavra de apático, pode ser mais letárgico, acho que seria a melhor palavra. A pessoa está fingindo que não tem nada de errado, então ela só vai vivendo ali no fluxo da vida, né? Então ele pode ajudar a tirar essa pessoa desse estado, tá? Pode ser usado de modo constante, não tem problema, no dedão do pé ou inspirando o aroma dele. Normalmente, como eu falei, as flores, elas têm as características ligadas à situação onde ela está, tá bom? Tem flores que, ou plantas, óleos essenciais no geral, né? Se você pegar um óleo, o eucalipto, normalmente ele é uma conífera que vem de plantas ali ligadas à época de frio, né? Então, eles são óleos que são ligados à parte respiratória. Normalmente, flores que são de muita dureza, de densidade, carregam isso também com ela, tá? Então, o Blutense, ele é um óleo que realmente de uma flor que vai nascer em momentos de dificuldade e ele tá ali para ser uma mudança tanto no ambiente como ele vai te ajudar nesse processo também, tá bom? Ele convida então os indivíduos a encontrar, né, a colocar, na verdade, as suas paixões em ação. Essas paixões que muitas vezes estão estagnadas, que estão ali presas, né, no processo de não querer sair, ou você não está pronto, ou está faltando alguma coisa, ele pode tirar você desse estado, né? E ensina que cada ato é baseado em uma escolha. O fazer ou não fazer vão ter consequências, né? E se você fizer, você vai lidar com as consequências, e se não fizer, também provavelmente vai ter que lidar com as consequências, sejam positivas, sejam negativas, tá? Ele ensina então que cada ato é baseado em uma escolha e exige que os indivíduos sejam responsáveis por suas escolhas cumulativas, né? Então, conforme as escolhas vão acontecendo, independente do que ela tomar, ela vai ter que saber lidar com isso, até o de não fazer. Tá? Quantas vezes você já procrastinou, ou conhece alguém que procrastina decisões importantes e não está saindo do lugar e está tendo que lidar com consequências muito piores do que se tivesse tomado uma atitude, tá? Então esse óleo ele também ajuda com isso. Nos sentimentos negativos, ele vai trabalhar então pessoas que se sentem procrastinando, resistentes à mudança, precisam de uma orientação mais interna, pessoas que sentem uma falta de inspiração, exaustos, letárgicos, apáticos, pessoas que passam ali por um processo de autossabotagem, tá? E as propriedades positivas que ele traz, tá bom? Nós temos aí a inspiração, a iniciativa, o compromisso, capacidade de resposta, uma maior energia, motivação, propósito, responsabilidade, tá bom? Ele combina muito bem com esses óleos que eles estão aqui, né? Camomila romana, coriander. O Litsia não tem quase no Brasil, provavelmente vai chegar, mas ainda não temos oficialmente. O turmeric e o fennel, que é o erva doce, tá? No futuro a gente vai falar sobre esses óleos também, porque todas as semanas a gente está falando sobre essas categorias, né? As famílias. Na semana passada a gente falou sobre os citros, hoje a gente está falando sobre as flores, tá? E aí o próximo óleo essencial que nós temos aqui é o Ylang Ylang. Acho que a mulherada curte muito esse óleo, quase todo mundo conhece, mesmo que não conhece muito de óleo essencial, conhece o Ylang Ylang. Ele é esse olhinho aqui, né? Ele não, ele é dessa flor amarela. A planta ylang-ylang é essa daqui, que tá na imagem, tá bom? Tô sempre trazendo aqui as flores para vocês conhecerem, caso vocês não conheçam.
Ele é conhecido como um remédio poderoso para o coração. O óleo conhecido também como óleo da criança interior, tá? Aquele sentimento do modo mais puro, simples. Sabe aquele momento onde você é criança, onde as crenças são fortes, onde tudo é muito intenso, onde a pureza tá em cada detalhe daquilo que você pensa, fala, né? As pessoas sempre falam que às vezes as crianças são sinceras demais, né? Porque elas não têm as travas que o adulto vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, ele trabalha muito isso, né? No adulto, por exemplo, processo de restaurar a brincadeira, a infância, aquela inocência que nós podemos restaurar no emocional, tá? Então, ajuda a ter um acesso à intuição, ao conhecimento do coração, a voltar a se escutar, né? Se libertando aí em momentos em que você possa ter passado por traumas emocionais do passado. Não estou falando que todos vão ser libertos por meio desse óleo especificamente, mas ele pode ser um processo de abertura para que você lide com esses traumas, tá? Eu mesmo já tive momentos onde eu usei ele e tratei esses sentimentos e traumas na terapia, e os dois juntos foram maravilhosos. A gente sempre fala que qualidade de vida é todo um contexto, é a atividade física que você faz, a alimentação que você tem, né? A terapia, é o cuidado, é o autocuidado. Então, tudo faz parte de um processo, tá bom? Então, ele ajuda nesses processos de libertação desses traumas emocionais, tá? Sentimentos e emoções muito reprimidas, por tudo isso que ele é conhecido como óleo afrodisíaco, né? Muita gente aí usa ele exatamente porque pensa, meu Deus, vamos arrepiar porque a gente quer subir pelas paredes, né? E sendo que, na verdade, ele restaura exatamente isso, essa brincadeira sem tanta trava. Muitas mulheres usam ele exatamente porque a gente trabalha, tem que cuidar da família, são várias, né, demandas na cabeça e ele ajuda a ir se libertando um pouco disso para que você não se sinta tão preso, tão emocionalmente carregado no processo, né? Então, quantas vezes a mulher às vezes precisa se sentir mais leve e não tanto algo que seja, por exemplo, hormonal, né? Para a questão da libido, por exemplo. Ele é esse óleo que libera um pouco a gente a ser mais brincalhona, mais livre, sem tantas essas travas que vamos nos criando com o redor do tempo, tá bom? Então, as emoções negativas que ele vai trazer ali e ajudar. Na verdade, as emoções negativas que ele ajuda para as pessoas que já têm. Falta de alegria, estresse, autoanálise exagerada, né? A pessoa que fica se analisando. Será que eu vou dar conta? Será que as coisas vão ir bem? Será que eu sou boa o suficiente? Né? O sentimento de tristeza, uma desconexão com a criança interior, às vezes por uma questão de um trauma que você possa ter vivido, né? E você não soube lidar com esse cuidado com a sua criança interior. E ele emocionalmente ele vai trabalhar sentimentos de diversão, liberdade, uma conexão emocional mais intuitiva ali, tá bom? Acho que eu pulei um. O Clarin Sage. Recentemente a gente teve um bogo sobre ele, né? Que é um óleo também de flor, tá? Muito usado por pessoas que têm TPM muito forte, que tem alguma questão aí no útero que precisa ser trabalhado, como endometriose, ovário policístico, né? Óleos que são pessoas que sentem muita dor, né? Ligada ali à parte do útero, tá? Ele é um óleo que aumenta ali, né, o fluxo sanguíneo, tá? Então não é necessariamente em todos os momentos onde você pode usar, mas ou passando, eu indico, né? Eu tô falando, mas no difusor pode, tá? Então tá tudo bem se você colocar no difusor constantemente, porque ele é um óleo de muita clareza, tá? Aqueles momentos em que você precisa perceber as mudanças, porque às vezes a gente está estagnado em momentos que você está tão acostumado que falta um tato de percepção que você precisa mudar. Falta uma certa coragem para sair da situação onde você se estagnou e ir em busca de coisas novas, né? Então ele ajuda nesse processo de dissipar a escuridão, é uma ilusão, né? Ajudar ali a abrir, na verdade, a mente dessa escuridão que você se enfiou, tá bom? As pessoas a verem um sistema de crenças limitantes, quantas vezes as suas crenças podem ter te atrapalhado
a seguir em frente, a acreditar em você, a realmente fazer as coisas, né, de um modo diferente, a confiar de que você é capaz. E naquele momento onde você começa a pensar, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que isso daqui tá bom para mim. Para que que eu vou buscar algo a mais? Tudo isso são crenças limitantes que podem estar te barrando a ser a pessoa incrível que você é. E essa florzinha tão pequenininha aqui ajuda exatamente nesse processo, né, de tirar e ir limpando essas crenças limitantes. Se você sente que você está sendo barrado por essas crenças, a gente pode começar aí um processo de cuidado por meio desse óleo, tá? Ele encoraja então as pessoas a permanecer aberta às novas ideias, às novas perspectivas, às possibilidades que estão além do que você está vendo até aqui, né? Se tem coisas novas, por que que você vai ficar estagnado? Gente, a vida é linda e é grande, a gente precisa aproveitar cada vez mais, né? A abertura, então, desses canais criativos, tá? Te ajuda no processo de desbloqueio criativo quando você não está vendo possibilidades à sua frente, tá bom? Elimina as distrações da mente, ajudando ali a esvaziar naquele momento em que você está muito sobrecarregado na mente, aí você não consegue mais criar nada. Aumenta, então, essa capacidade de imaginar possibilidades, encontrando, então, ensina você sobre o espírito dos dons divinos que você tem, de que você recebeu diversas bênçãos ao longo da sua vida, tanto por você, pelos aprendizados que você teve ao longo da vida, quanto as características que você já tinha. E você pode estar utilizando isso, e muitas vezes a gente se barra achando que a gente não consegue, tá? Então, ele ajuda nesse tom aí do discernimento que você é capaz, sim, de ir além. Quando você se sentir meio confuso, num processo de escuridão, desconexão espiritual, desesperança, meio bloqueado sobre as possibilidades da sua vida, você pode estar utilizando esse óleo. E na parte positiva que ele traz, uma clareza espiritual, processos de intuição, uma mente mais aberta, uma imaginação, um discernimento espiritual também. Tudo bem até aqui? Todo mundo já tinha usado esses óleos que eu falei até aqui ou ainda não? Se você tiver alguma experiência legal para contar sobre algum desses óleos, pode escrever aí no chat, eu vou amar ler, né? E agora a gente vai falar sobre a outra plantinha aqui maravilhosa, que é o Helichrysum. Esse óleo é conhecido também como sempre viva. Independente das situações mais difíceis que ela passar, ela continua viva. Às vezes até morre, mas volta à vida. Esse é um óleo, realmente é uma planta, né? Não é à toa que ela tem essa característica, é conhecida como a planta sempre viva, porque ela tem essa característica de, independente das situações mais difíceis e adversas, ela continua lá, né? E por isso, emocionalmente, ele vai trabalhar toda a dor espiritual e emocional. Fisicamente, só resumindo, né? Ele trabalha muita dor também. Bateu, machucou, tem alguma inflamação, tem áreas que estão doendo, físicas, pode estar passando esse óleo, né? Machucados. Recentemente eu conheci um menino que foi esfaqueado. E a gente começou a utilizar perto ali, né? Não em cima do local, mas em volta. E aí, nossa, rapidamente ele já começou a ter um resultado bem positivo, né? Mas emocionalmente, essa florzinha amarela, gente, olha as cores que essas plantas são. Realmente ela traz luz, é uma das ideias dela, tá? É trazer luz no meio de dificuldade, de escuridão, de processos muito difíceis, tá? É um óleo que é muito utilizado emocionalmente para dor emocional, aquelas feridas mais profundas de uma vida difícil, né? De trauma, de autodestruição, perdas fortes, abusos que você possa ter sofrido, ou se você conhecer alguém que tiver passado por isso, esse é um óleo muito indicado para essas situações, tá bom? São indivíduos, então, que precisam de um apoio espiritual e ele oferece isso, tá? Esse óleo provê, então, uma força, uma resiliência no processo ali de ferida, tá? Restaurando muitas vezes a confiança, a autoconfiança, a confiança pela vida, de que existe vida apesar da dureza, da tristeza e dos momentos difíceis, tá? Ele é um óleo que trabalha ali muito a alegria,
o fervor, a esperança. Lembra que eu falei do amarelo? Então, ele traz isso, né, como uma característica muito forte dele, tá? Ajuda, então, essa alma que possa estar angustiada. Sabe aquele momento onde está doendo tanto que você sente, parece que fisicamente aqui, né, aqui na região do timo, parece que vai pesando, né? Esse óleo, ele vai estar trabalhando muito bem essa parte, tá? Você pode estar utilizando ele nesses momentos de dificuldade, tá bom? Elevando ali aos patamares de uma consciência espiritual melhor, mais ativa, tá? Independente das circunstâncias difíceis onde você está vivendo. Após esse processo, então, de cura, como eu falo, né? É sempre ideal você estar num complemento, temos a terapia, temos outras questões que podem estar trabalhando, dependendo de cada necessidade, mas ele é um óleo de transformação espiritual, tá? Ele pode ajudar ali as pessoas a serem mais gratas, independente das provações. Ele ajuda a ver que se não tivesse sido essas feridas, a gente não teria buscado, né, um renascimento espiritual. E é muito parecida com a ideia da Fênix, né, que morre nos momentos de dificuldade, mas ressurge das cinzas, tá? Então ele empresta esse espírito guerreiro da planta para o nosso lado emocional, tá bom? Agindo ali no nosso sistema límbico. Pode estar inspirando, pode estar passando na região do timo, na sola do pé, tá? Traz esperança para as pessoas desanimadas e vida para aqueles que precisam de renascimento, tá bom? Para as pessoas que têm ali uma necessidade negativa, né, que está passando por isso, você pode utilizar para dor emocional intensa, angústia ou sentimentos de trauma, desesperança, sentimentos de desespero e ferida, tá? Ou se você quiser trabalhar algo mais emocional que você gostaria de carregar, de trazer, nós temos a cura, a coragem, a esperança e um processo de transformação. Todo mundo aqui já usou o Helichrysum antes ou conhecia esse óleo? Se alguém usou e quiser compartilhar alguma experiência aqui, seria bem legal. O próximo óleo é uma planta até que já conhecida, né, que é o jasmim, diferente do Helichrysum ou do Blutense, né, que poucas pessoas conhecem. Nós temos o jasmim. No Brasil, a nossa versão dele é em rolon, mas nos Estados Unidos ela também tem de outras formas, como em gotas. Se você tem clientes nos Estados Unidos, eles também podem participar aqui com a gente, tá? E nós temos aqui um óleo que cultiva sentimentos. Deixa eu pegar aqui em cima só para vocês não perderem nenhuma informação. Peraí, que travou aqui. Tá. Gente, primeiramente, não é todo mundo que vai gostar do aroma do óleo essencial de jasmim, tá? Como eu falei, conforme eu vou falando, eu vou passando. Tem uma hora que eu já tô toda besuntada de óleo essencial. Por quê? Ele é um óleo que trabalha muito a questão de uma sexualidade saudável. Principalmente pessoas que estão vivendo uma época muito difícil ligada a isso, ou tem alguma relação de trauma que ainda não está pronto para trabalhar. Costumamente as pessoas não gostam desse óleo, mas pessoas que estão resolvidas, né, ou pelo menos estão prontas para cuidar desse lado, podem sim estar usando ele ou passado ou na sola do pé, tá bom? E por que que ele trabalha isso, né? Ele trabalha muito essa força sexual, das paixões adormecidas, aquele indivíduo que precisa recuperar o interesse pela vida sexual, tá? Principalmente porque traumas podem ter bloqueado ele, ou por meio de algum problema, né, que a pessoa tenha vivido, ou uma experiência traumática, né? Então, tudo isso pode bloquear esse lado sexual e esse óleo trabalha bastante essa parte, tá? De emocionalmente e cuidando para ir desbloqueando esses sentimentos, tá? O jasmim, ele cultiva experiências positivas relacionadas a essa parte íntima, né? Incentivando a purificação de intenções e motivações sexuais não saudáveis. Então, por exemplo, se a pessoa viveu um trauma relacionado à parte sexual e por isso ela demoniza, acha ruim, acha feio, né? Já trabalhei com várias pessoas que tiveram situações muito difíceis e não conseguem se sentir confortáveis nesse processo. Então, nós temos o jasmim que pode ser um bom apoio para esse momento, tá bom? Para ela respeitar, para tanto se respeitar como alguém que está vivendo um processo, tá?
quanto ela começar a entender que não é porque ela viveu uma situação traumática que sempre a sexualidade precisa ser algo traumático, tá? Então, essa é a ideia desse óleo, tá bom? Então, a jasmim ali, ele ajuda, né, as pessoas a se honrarem, tá? E a respeitarem a si mesmos, independente ali do grau onde ela esteja, tá bom? O jasmim pode ajudar os dois tipos de compensação comum, tanto aqueles que temem, né, e não querem, resistem à vida sexual, quanto aqueles que ficam totalmente obcecados por essa parte por conta de questões traumáticas, tá? Então, se apegam demais à sexualidade, ou então, por exemplo, é a pessoa que já teve, né, uma experiência traumática sexual, começar a compensar questões emocionais com o lado sexual. Então, ele pode muitas vezes equilibrar aqui esses sentimentos extremos de cada pessoa, né? Porque a gente sabe, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, nós reagimos de modos diferentes às mesmas situações, ou a situações parecidas. Então, por isso é que a gente tem que respeitar como cada um se sente, por isso a gente consegue indicar, entender, né, como a pessoa está se sentindo e reagindo também a cada óleo, tá bom? Ele é muito bom para ajudar os indivíduos, então, que usam, né, o sexo para suprir as necessidades de amor, de aprovação, de uma intimidade, né? Já conheci também pessoas que tiveram uma vida muito difícil com a família, né? Não tiveram amor e automaticamente pegavam o lado sexual como um escape, né? Ou como uma possibilidade de encontrar amor, afeto, cuidado, né? E esse óleo ele também vai trabalhar isso, tá? Então é um óleo que ajuda muito nos processos de trauma a trazer uma segurança e uma sexualidade mais saudável, tá bom? Então se você vê que você conhece alguém ou é você mesmo, talvez, que precisa de algo que te ajude com processos de sexualidade mais saudável, esse óleo já pode te ajudar, tá bom? As emoções negativas que a pessoa possa estar vivendo. Opa, desculpa, assim. Então, traumas sexuais mal resolvidos, uma repressão sexual, né? Fixação também por sexo, então esses extremos, assim como positivamente trabalha sexualidade mais saudável, intenções mais puras sobre o sexo, né? Uma inocência novamente, para entender que nem tudo é tão bruto como pode ter acontecido em algum momento, um processo de autoaceitação, de intimidade, de confiança e segurança nessa questão, tá bom? Estão vendo que tem óleo aqui para ajudar em diversos momentos, né? Depende realmente qual que é a necessidade raiz da pessoa. Aqui nós temos agora o lavanda, que acredito que todos conheçam aqui, né? É o top 1 da doTERRA, exatamente por conta de todos os efeitos, tanto físicos quanto emocionais dele. Físicos nós temos para cicatrização, né? Diminuição da dor, machucados ali que possam estar abertos, feridas, tudo isso a gente está trabalhando, assim como reações alérgicas, mas emocionalmente, ele é um óleo ali para ajudar a acalmar as inseguranças, tanto as inseguranças da mente quanto as inseguranças do emocional, tá? Como assim? Ele é um óleo da comunicação. Quantas vezes ou quantas pessoas vocês conhecem que têm dificuldade de se expressar? Porque é muito tímido, porque tem medo do julgamento, porque foi muito calado ao longo da vida, né? Às vezes não é nem timidez, é porque a pessoa foi reprimida, né? Às vezes acontece. Então, esse é um óleo de comunicação para ajudar nesses processos de calma e segurança, né? As inseguranças internas que esses processos da vida podem ter causado e a pessoa se sentiu reprimida. Muito bom para essa parte é passar aqui na região da garganta e timo, tá? Para ajudar nesse processo de comunicação. Então, o lavanda, né, ele ajuda ali no processo de medo, de ser ouvido, de ser visto, né? Pessoas muito tímidas, muito inseguras, que têm dificuldade, podem estar utilizando esse óleo para se libertar tanto das tensões, né, que a gente vai criando. Eu era uma pessoa extremamente tímida, então usei muito lavanda nos processos aí que eu precisei ao longo da vida. E ele trabalha muito isso, né? Que essa timidez, esse medo, esse momento de ficar só deixando para si mesmo os processos, ele ajuda a ir extraindo, né? A não ter tanta tensão, tanto medo, os pensamentos que vão se acumulando e te atrapalhando de ser quem você é, de falar o que você pensa,
que desencadeia processo de ansiedade. Então, ele vai diminuindo e esses sentimentos negativos dentro de nós, né? E ajudando a se sentir mais seguros, a comunicação ficar mais aberta, né? Nós não estamos mais aprisionados a essas pressões, nem sempre dos outros, às vezes são nossas mesmo, né? A gente é que vai se calando, tendo medo de se expor. Então, ele ajuda nesse processo de exposição, de falar, de se comunicar, de expandir essa comunicação que muitas vezes está só fixada dentro do nosso emocional, né? Então, o lavanda ajuda como um processo aí de encorajamento emocional, de uma honestidade emocional, para que você não precise mais prender as comunicações, ajudando no seu potencial de amor incondicional, de aceitação, de paz de espírito, deixando livre quem você realmente é, né? Sem aqueles medos, sem aqueles travas, sem aqueles processos de auto-julgamento que muitas vezes te barram de fazer algo ir além, tá bom? De ser quem você realmente é. Lavanda, todo mundo já usou, eu acredito, né? Qual que é a sua forma favorita de usar o lavanda? Se puder colocar aí no chat, seria bem legal. É passando, é inspirando, é para dormir, é para tomar um chá, como que vocês mais usam ele, só para eu saber. O próximo óleo é o camomila romana. É um óleo que nós temos no Brasil de 5 ml, né? Um óleo assim extremamente poderoso, é o óleo da paixão pela vida, né? E como que esse óleo é usado, tá? Emocionalmente. As pessoas que precisam ali, né, descobrir o seu verdadeiro propósito de viver, de ser independentes, de gostar nas coisas que fazem, não só no trabalho, né, mas encontrar realmente um propósito de vida. Quantas pessoas só vivem, né? Deixa a vida me levar, gente. Existe um propósito onde dá para ser muito mais feliz e ativo fazendo as coisas que você realmente gosta e nasceu para ser, né? Então, esse óleo ajuda nesse propósito e sentido da sua vida, tá? O propósito, então, não é definido apenas pelas ações externas, ele está já alojado no nosso coração, na nossa alma, e irradia para o mundo. Quando a gente entende o que a gente realmente nasceu para fazer, é tão maravilhoso, é tão incrível, é tão gostoso, a gente se sente em paz, a gente se sente mais calmo, e quando a gente faz aquilo, a gente se sente energizado, né? É liberdade, é alegria, tá? E esse óleo ajuda nesses processos, né? Muitas vezes de encontrar isso. Apesar dele ser um óleo naturalmente calmante, por ser o camomila, como um tratamento, utilizando ele constantemente, ele vai te ajudando a ir encontrando quem você nasceu para ser, tá bom? Ajuda então as pessoas a abandonar as atividades que não gostam, no sentido do que consomem a sua vida, né? Como eu já passei por esse processo, em que eu tive que tomar uma decisão aí no que eu realmente queria para minha vida e hoje sou imensamente mais feliz, tendo certeza de qual é o meu propósito, tá? Então ajuda a abandonar essas atividades que não gostam para que essa pessoa possa se conectar com um trabalho mais gratificante, incluir, né, um trabalho da sua própria alma, né? Então é quando você se coloca naquilo que você realmente ama, gosta de fazer aquilo, tá? Esse óleo, então, ajuda os indivíduos a se sentir mais conectados e apoiados por assistentes e guias divinos, né? Independente aí da sua crença, a ideia é realmente se conectar. Qual foi o propósito? No meu caso, né? Sou cristã, então o propósito que Deus me criou. No meu caso, ajudar pessoas a melhorar sua qualidade de vida, né? Então, conforme você vai encontrando o seu propósito, você realmente se sente muito ativo, muito vivo, né? Então, ele acalma esses processos de insegurança para seguir o seu caminho, tá bom? O camomila romano, ele suaviza personalidades, facilitando a mente e ego hiperativos, tá? As pessoas que são muito para fora e tá, às vezes, até atrapalhando de se entender e se conhecer, tá bom? Ela restaura a confiança de uma pessoa para que ela cumpra a sua missão na Terra. As pessoas temerosamente acreditam que se fizerem o que gostam, acabarão desamparadas. Mas, gente, não é assim. Eu mesmo faço o que eu amo e sou extremamente feliz, tá bom? Então, tem como fazer o que você ama e ser muito bem sucedido, porque você faz com gosto, você faz com alma aquele processo. Então, ele te lembra que dá para ter o verdadeiro sucesso é quando você realmente ama o que faz, né?
independente aí se é um hobby ou se é um trabalho. As emoções negativas, daquela pessoa que está com falta de propósito, desencorajado, numa labuta, uma frustração, uma instabilidade, né? E nas propriedades positivas, nós temos que ele traz, né, um propósito, orientação, um processo de paz, realização, né, é, relaxamento, espiritualidade, conexão, e ele é um óleo maravilhoso com glúteos, né? Porque se você encontra o seu propósito, desculpa, você consegue também avançar para sair do processo de estagnação, né? Um processo aí de sair realmente da onde você se encontra no momento. Agora nós temos o óleo de rosa. Eu tenho ele aqui em duas versões, tanto o óleo essencial quanto um lançamento da Doterra recente, que é o nosso hidrolato. Não está sempre no sistema ele, tá bom? O hidrolato ele é uma água do processo de destilação do óleo essencial, tá bom? Resumidamente. Existe uma explicação mais específica, mas não é disso exatamente que a gente está falando. Eu só estou explicando que a Doterra hoje no Brasil, ela tem as duas possibilidades. Também é enrolão no Brasil. Nos Estados Unidos existe o frasco de 15 ml. Óleos fantásticos para pele, cabelo, né, para regular e a pele, para cuidar dessa pele. Lembra que eu falei que a questão da pétala é muito isso? São características muito ligadas a esse cuidado da pele, tá bom? Além disso, ele é um óleo que tem a vibração, a frequência mais alta, mais elevada dos óleos essenciais já conhecidos, né? Então, por isso, ele é um processo ali de cura, de curar corações, tá bom? Aquela pessoa que está precisando se conectar com o amor divino, passar por um processo de cura, muitas vezes porque viveu uma vida difícil, está traumatizado, está pesado o coração, né? Então, ele ajuda esse indivíduo a se abrir novamente, a encontrar uma benevolência divina, as manifestações de tranquilizar o seu próprio coração, né? É um óleo que trabalha muito o calor, a caridade, a compaixão diante de si e diante dos outros, muitas vezes, né? Depende do que a pessoa necessita. Então, o rosa, ele convida as pessoas a expressar esse amor inabalável, imutável e incondicional. Estou passando aqui o meu óleo exatamente agora, porque, como eu disse, eu saio passando, né? Enquanto eu vou explicando, eu vou passando os olhos. No final da noite, eu estou toda besuntada. Então, ele ajuda nesse processo de incondicional do amor divino, tá? Que muitas vezes a gente se sente desconectada. Esse amor é um amor que cura corações feridos, que é muito além ali do que as nossas características que a gente conhece, né? Ele vai além disso, tá bom? Esse amor, ele também restaura os indivíduos a sua autenticidade, né? Um amor incondicional, né? Então é mais do que o que você acha que as pessoas esperam de você, mas quem você realmente é. Um amor que ajuda ali o processo de aceitação, um coração acalentado, né? Um óleo de extrema frequência, então ajuda muito pessoas que estão sofrendo muito, que estão com baixa frequência, ou porque estão numa depressão, numa doença, ou porque sofreram uma perda, né? E precisam sair daquele estado, tá bom? Eles ajudam bastante nesses sentimentos. Então, aquela pessoa que se sente com uma carência do amor divino, um sentimento de limitação, um coração partido ou fechado, falta de compaixão, muito magoado, né, das situações, pode ser usado esse óleo. E nas propriedades positivas que ele traz, amor, compaixão, sentimento de cura, um coração sensível, mais empático às necessidades, né? A capacidade de receber o amor, né? Porque às vezes a gente está tão fechado sobre os nossos traumas, nossas dificuldades, a nossa frequência baixa e negativa, que ele te ajuda a elevar, a se abrir, abrir a possibilidade de receber cuidado e amor. Vamos falar do nosso queridinho? Quer dizer, meu queridinho? Vamos! Agora nós temos o gerânio. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente louca por esse óleo. Eu sei que não é do gosto de todo mundo, porque ele é um óleo que trabalha várias coisas a questão feminina, né? Ele pode trabalhar tanto a pele que é desregulada, né? Que é ou muito oleosa ou muito seca. Pode estar utilizando ele à noite com óleo vegetal. Cabelos que são muito secos, pode estar utilizando também. Os hormônios que podem estar muito desequilibrados para a mulher.
Pode utilizar ele também, porque ele vai ajudando nesses processos, tá bom? Maravilhoso em vários ciclos femininos, tanto para diminuir a TPM, para ajudar em sentimentos de ansiedade por conta de questões hormonais, tá bom? Ele trabalha ali um equilíbrio e um conforto emocional. Tira aqui pra frente. E o gerânio, ele é o óleo do amor e da confiança. Por isso, ele é muito usado como um óleo de empoderamento feminino, tá? Ele é conhecido como óleo de empoderamento feminino, porque ele trabalha e restaura aquele sentimento de dificuldade de relacionamentos. E aí, não tô falando só de relacionamentos entre com alguém que você fala amorosamente, mas relacionamentos no geral. Se você teve um vínculo de pai ou mãe perdido, se você teve, por algum motivo, um trauma ligados a eles, e por isso você ficou frustrado, sem confiar nas pessoas, sem confiar nas situações, porque se seus pais você não poderia confiar, né? Que deveria ser as pessoas que iriam te proteger, te cuidar, como que você vai confiar no resto das pessoas? Então, esse óleo vai trabalhar muito isso, de restaurar vínculos, de restaurar confiança, de te deixar com a maior aberta, o amor, a conexão humana, né? As possibilidades de que a confiança, né, nas possibilidades da vida e nas pessoas pode também te levar muito longe, né? E não te deixar preso a esses sentimentos que muitas vezes foram do passado, já talvez nem façam mais sentido para hoje na sua vida, mas você ainda está carregando, né? Então ele ajuda no processo aí de cura do coração partido, incentivando esse processo de honestidade emocional para você sair ali de um sentimento de luto e dor reprimida por conta dessas relações que não deram certo, né? E ajuda a se reabrir a um coração de um fluxo mais aberto, mais livre, né? É um óleo que alimenta, então, a criança interior que a gente trabalhou no Ilang Lang, né? Dele sair, de se libertar, aquele é alimentado, aquele é restaurado, aquele encontra aspectos, né? De muitas vezes de se sentir melhor, mais positivo. Você encontrou a sua criança interior no Ilang Lang, aqui você vai tratar dela, você vai cuidar dela, tá? Aqui você vai deixar ela também se aflorar e não ficar reprimindo e não deixar ela ainda doída e sofrida, tá? Óleos essenciais de flores, eles carregam muito isso, né? Essas características de delicadeza, de se importar, de conexão, de restaurar, né? Então, aproveita esses óleos muito para essa parte, tá bom? Então, a raiz do gerânio, ele cura o coração, instala amor incondicional e promove a confiança, tá? E aqui, para finalizar, eu sempre gosto de trazer uma frase, né? As flores de amanhã nascem das sementes de hoje. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm plantado em vocês? Gente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que a aula tenha sido boa, que vocês tenham aprendido coisas novas. Alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma dos óleos de flores que a gente teve? Se tiver, pode colocar aí no chat, tá? Se gostou, se ajudou você, quiser compartilhar aqui no chat também, fica à vontade, tá bom? E na semana que vem, na quarta-feira, a gente tem mais uma aula, tá? Sobre óleos essenciais. Ainda hoje eu falo sobre exatamente o que, tá? Mas já tá lá no cronograma, só não estou me lembrando de cabeça agora. E vai ficar gravada essa aula. Vocês podem estar compartilhando com as suas amigas. Semana que vem, tragam uma amiga também para ela aprender sobre óleos essenciais e como eles podem fazer uma grande diferença na vida delas, tá bom? Foi um prazer estar com todas vocês. Muito obrigada e até semana que vem.